Blasi, minha prima Fátima de Ribeirão Preto, Goiânia Vieira, tudo bom? Já começamos aí o nosso programa 10 perguntas, nossa convidada já está entrando aí e novamente vamos falar sobre um assunto muito interessante. Quem está entrando aí? Adriana Nobres, tudo bem, querida? Obrigado por estar aqui com a gente. Dia Arruda, mais uma, Arruda, Ribeira de Araraquara, está aqui com a gente. Alô, Assis de Salvador. Maravilha, muito obrigado aí pela presença de vocês na nossa live aí. Vamos estar novamente aqui com a Vanessa Schmidt, que já está aqui, já vou chamá-la aqui para a nossa live. Vai entrar e vai estar aqui com a gente. Tá certo? São 9 horas e 2 minutos. Boa noite, gente. Estamos começando mais uma live entrevista live aqui pelo @10 perguntas. E hoje a nossa entrevistada é a gestora governamental do Estado da Bahia, mãe de Lucas e graduanda em psicologia, Vanessa Schmidt. Boa noite, Vanessa, tudo bom? Boa noite, Zé. Mãe de Matheus também, viu? É verdade, mãe de Matheus. Sou mãe de Lucas e mãe de Matheus. Mãe de Matheus. Tudo bem contigo? Tudo bom, boa noite, estou bem. Boa noite a todos presentes. Estou bem sim. Maravilha. Feliz da gente repetir, né? Exatamente. Eu, em nome de 10 perguntas, quero agradecer a você por se colocar à disposição de 10 perguntas. Nós falamos novamente sobre trissomia de 21, sobre inclusão. A semana passada a comunicação caiu 2, 3 vezes, depois eu caí no final, não ficou legal, então muito obrigado por se acertar. Já quero mandar um grande abraço para a minha amiga Patrícia Curti, uma das minhas incentivadoras a estar na área da comunicação. Obrigado, Patrícia, por estar aqui com a gente. Bom, antes de começarmos, né, as 10 perguntas, Vanessa, por favor, fale um pouco da sua formação. Então, eu sou formada inicialmente em ciências contábeis, tá? Mas não exerço essa profissão há mais de 20 anos. E resolvi fazer concurso público em 2003, fui aprovada em 2004 no concurso do Estado de gestor governamental e estou lá já há quase 16 anos e sempre trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas, né? Minha mãe entrou aí agora. Boa noite, mãe, meu marido também. Obrigada, gente. Boa noite, Léo, Carol. Obrigada, gente, por estarem aqui. Então, sempre trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas, né? Sempre fui puxada para essa área. E sempre tive a vontade minha de fazer psicologia, né? Sempre vi que era um dom meu lá atrás, sabe? Só que ficou adormecido por outras questões. E aí, quando eu comecei a trabalhar muito nessa área, eu fui me sentindo chamada. Mas quando os meninos nasceram, isso ficou mais forte ainda, né? Porque você começa, de fato, a conviver com questões da psicologia. E aí, com o Lucas, ficou mais forte por conta da questão da inclusão, né? Eu me via perdida em termos técnicos, em questões que me levavam, né, para lugares que eu achava que não eram lugares legítimos, sabe? Então eu falei, eu vou estudar para eu poder falar sobre isso aqui com mais, com autoridade, né, digamos assim, com uma possibilidade mais técnica e não só de uma mãe, porque infelizmente muitas vezes a palavra de uma mãe, ela não é, sabe, não é levada muito em consideração, não. Ela acaba indo para o emocional, para outro lugar, e eu preciso ficar no racional em determinados aspectos, né? Mesmo sabendo então que foi isso. o filho, né, os filhos, você tira o papel de mãe e vai um pouco do racional. Parabéns. Sim. Isso é difícil, não é fácil, eu fico imaginando. Para você tratar desses assuntos, do assunto que iremos abordar aqui, separar o joio do trigo, né? Sim, sim. Não é fácil, não. É bem difícil. É um desafio e tanto. Então, já Mas pelo menos ninguém vai me dizer coisas que eu não tenho uma capacidade técnica de compreender e de argumentar, sabe? Então eu acho que isso nos fortalece muito. Até numa postagem que eu fiz, eu falei que o 10 perguntas sempre traz para estar aqui com a gente pessoas técnicas, né?
E eu falei, ela não é técnica, mas acaba sendo uma técnica porque você tem a faculdade da vida, você tem um filho de 11 anos, do qual assunto queremos abordar. Isso, para mim, é muito importante. Por isso que eu falei, vamos fazer nossa live novamente, porque a comunicação caiu, levantou 2, 3 vezes, aí perdeu-se o fino trato da mensagem que você, Vanessa, está trazendo para nós aqui por 10 perguntas, certo? Sim, sim, Zé. E é bom você lembrar isso mesmo, que eu não sou técnica, né? Porque não Sim, sou técnica nem do direito, nem da área da saúde, técnica mesmo, sim, eu estou aprendendo ainda. Mas eu acho que aqui a gente vai falar sobre vivência e sobre, óbvio, alguém que de alguma forma estuda. Eu estudo. sim. Então, para contextualizar, já vamos para a seguinte. Fale brevemente sobre trissomia do 21. Então, a trissomia do 21, que é uma alteração cromossômica que acontece com algumas pessoas, e ela é a alteração que acontece no cromossomo 21, né? Nós comuns, nós ditas pessoas típicas, temos 23 pares de cromossomos, né? Então, a pessoa com a trissomia do 21, que é comumente conhecida como a síndrome de Down, ela tem 3 cromossomos no 21. Então, ao invés do par 21, como nós temos, eles têm 3. Por isso chama trissomia do 21. Né? E essa trissomia do 21 traz várias peculiaridades para o indivíduo, né? Alterações físicas, fisiológicas, funcionais, né? Alguns transtornos, tem pessoas que têm comorbidades também, Sim, então isso afeta muito na questão do aprendizado, no desenvolvimento físico, né? A gente vai ver, às vezes certo. alguém fala assim, o grau de Lucas é baixo, não, síndrome de Down ou trissomia do 21 não tem grau. O que acontece é que as pessoas elas desenvolvem melhor do que as outras por não ter comorbidades, por não ter outras alterações Sim, neurológicas, né? Então sim, acaba tendo desenvolvimento bem diferente, que é o que acontece com a gente também, né? Nós temos desenvolvimentos diferentes de acordo com os estímulos que nós temos na vida e certo. oportunidades, né? Sim, as Então é oportunidades. mais ou menos isso, tentando ser breve, né, no tema. Não, é importante, pode falar à vontade. Aqui não tem o que, logicamente tem, infelizmente, o Instagram nos dá 1 hora, mas é tranquilo e vamos falar bastante sobre isso, né? Até já quero solicitar a você que está com a gente aqui desde o início, que pudesse compartilhar essa live. Patrícia, se você puder compartilhar o link com o grupo da família, ficaria muito agradecido, viu? Patrícia Corte, uma grande amiga minha, uma incentivadora para a área da comunicação e uma roteirista como poucos. É, Tá nesse, certo? nesse, nesse sinalzinho aí do direct, né? Manda para compartilha com outras Exatamente. pessoas para que elas possam participar também. Tá certo, tá certo. Bom, vamos falar um pouco então de inclusão social. O que você pode nos falar sobre a inclusão social? Inclusão social, né? Por que incluir? Né? Incluir porque nós somos uma sociedade excludente, né? E a partir do momento dessa exclusão, pessoas não têm acesso a seus direitos, a exercer seus direitos, não têm acesso a oportunidades. Então, por conta disso, a gente tem um processo de inclusão. É necessário, né, em nossa sociedade, um processo de inclusão social para que as pessoas possam ter acesso ao Sim, exercício dos seus direitos. Né? Isso independente de ser uma exclusão por deficiência, tem exclusão racial, exclusão por gênero, exclusão sim, por diferença de classe, exclusão por questões tantas, né, que a gente vê por aí que por orientação sexual, né? A gente sim, sim, exclui. Às vezes a gente exclui até porque a pessoa tem um peso acima do dito padrão, né? Então sim, é sim, excluído também. Então a inclusão social é um processo, né? Um conjunto de meios, de ações para incluir essas pessoas que são excluídas na sociedade. É isso. Brevemente verdade. também. Não, fique tranquila. Vamos. Até foi bom você falar sobre exclusão de gênero. Da semana, antes da sua live, 20 dias, 20 e poucos dias atrás, trouxemos aqui a advogada Lázara Carvalho, que falou muito sobre isso. Exclusão de gênero, sobre violência étnica. Quer dizer, e aí, há poucos dias atrás, nós vimos aí uma coisa muito, muito chata, né, no Oscar, né? Aquela violência para o mundo todo, e agora está tendo as consequências aí que vem. Acho que a gente tem que se unir mais e poder dar a voz ao próximo e poder ajudar, né? Quando eu comentei que você não era técnico, mas era uma mãe levantando uma bandeira, é isso que a gente precisa, dar a voz dessas pessoas. O 10 perguntas vem se preocupando com isso. Fizemos isso lá atrás,
com a Priscila Weisdorf, que é hoje presidente nacional da Associação ANSA, que é uma associação de pais que têm filhos com deficiência. E lá também ela pediu a voz, veio aqui ao 10 perguntas, então a gente fica muito, muito contente. E estamos a trazer mais uma vez você para falar desse assunto tão importante sobre inclusão, sobre trissomia, tá certo? Essa Sim, sim, sim. inclusão social que você faz, eu gostaria que você também pudesse falar um pouco se você acredita na inclusão na educação. Eu Eu te estava, vejo, Marina. engraçado, Marina. essa semana aconteceram algumas coisas interessantes, né, que eu falei, olha só, né, parece até que é providencial para que a gente faça que a gente repita a live na semana que vem. Eu acredito na inclusão na educação, porque a educação sem inclusão ela não existe de fato, né? E aí eu estava pensando que na verdade a gente vive um sistema excludente, um sistema que quer colocar todo mundo na caixinha. E foi engraçado porque eu encontrei com a monitora de Lucas na semana passada para conversar com ela sobre algumas questões que eu não estava concordando nos procedimentos lá, não estava entendendo. E ela não, aí depois a gente vai seguir a fala dela para colocar no padrão. Aí eu falei, meu bem, ele não vai entrar no padrão. É esse lugar que não adianta, essa busca aí nunca a gente vai conseguir. Então, enquanto a educação ela for no sentido de colocar no padrão, entenda, viu, Zé? Porque eu acho que a gente tem padrões, métricas, mas não para pessoas, sabe? Então, Sim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Cada um vai aprender de um jeito diferente. Então, a gente precisa cuidar. Eu acredito na inclusão na educação, mas o sistema da gente, além de excludente, ele é punitivo. Ele pune. Então, é nota baixa, né? Repete o ano. Isso, para mim, o que acontece não tem nem de longe inclusão. Então, eu acredito na inclusão, no processo de inclusão, acho que é possível. Para mim, é como diz o professor, vou lembrar o nome dele já. Não existe educação sem inclusão. E a gente precisa, é um processo que uma coisa diz respeito à outra, né? Então, eu acho que não existe. Eu estava lembrando também que eu coloquei meu filho mais velho na escola há anos, em 2009 ainda, e não tinha nem o estatuto da inclusão, eu nem tinha Lucas ainda, né? Você nem sonhava em ter Lucas, né? Matheus era muito pequeno. E eu lembro que eu entrei numa escola aqui em Salvador e vi um menino cego, né? E na hora que eu vi, eu falei, velho, eu quero que o Matheus estude nessa escola. Não era a escola que ele foi depois e que Lucas estuda, mas é uma escola que tinha a mesma metodologia. E que eles não ficaram depois por outras questões, né? sim, Mas eu falei, poxa, que legal, a escola, sem ter a obrigação legal, ela já estava incluindo. Eu não sei te dizer se ele só estava integrando o grupo ou se de fato ele era incluído, porque eles eram muito pequenos ainda. E nessa fase é mais fácil, eu diria assim, é menos desafiador do que quando começa de fato o processo de alfabetização. Aí é que sim. você vê a dificuldade mesmo, né? A matemática, a língua, a questão da fala, então aí você vê. Então eu acredito no processo de inclusão, eu acho possível, mas para isso a gente precisa cuidar das peculiaridades de cada um. E educação é isso. Sim, você comentou há pouco que você não estava muito contente com o que a coordenação vinha fazendo. E qual foi a receptividade dela quando você, como mãe e graduando em psicologia? Foi tranquilo, ela entendeu, eu não sei se ela concordou, mas ela entendeu o que eu falei e ficou de levar para a coordenação. No caso, eu conversei com a monitora, né? O Sim, meu pleito, possivelmente eu terei uma outra reunião com a equipe, né? Para a gente conversar e tentar alinhar mais uma vez essas questões de Lucas. entendi, entendi. Uh, na live anterior, você comentou que você chegou ali ao interior e viu que tinha uma escola, tinha pessoas com a vontade de estar. Pelo que eu senti, as pessoas têm a vontade, querem ajudar, mas o sistema ainda está meio devagar, vamos dizer Sim, assim. sim, as escolas são engolidas pelo sistema, né? E como, infelizmente, a educação é um negócio no Brasil, né? É um negócio, a gente vê. Então, o que acontece é que as escolas, elas são engolidas pelo sistema, né? Quando as escolas têm um método diferente, elas são questionadas. Diferente, assim, um método mais livre, um método de respeito à diversidade. As pessoas questionam porque a escola não tem farda.
não tem farda, os meninos não vestem farda, eles vão de qualquer jeito para a escola. Então, imagine outras coisas, né? Então, as escolas são engolidas pelo sistema. A questão é muito maior, é muito acima, né? Sim, Como a sim. educação é um negócio, eles vão perder alunos se eles não entrarem no padrão, no que o sistema diz. Então tem que ter muita força, precisa de muita gente, né, para juntar e dizer, olha, é possível, tem muita gente que acredita nisso, né? Eu acho que eu conheço, inclusive, muita gente aqui e vejo aí em outros estados também, vejo em outros países a gente vê, né, história de educação totalmente diferente desse modelo e que funcionam melhor do que em Singapura, por exemplo, em que os meninos se matam se tirarem uma nota baixa, porque eles entram num processo depressivo, a autoestima está lá embaixo e eles se matam. Simplesmente se jogam de um prédio, porque a cobrança é tão grande em cima do mérito da nota que eles se matam. É isso que funciona? Né? Eu fico aqui pensando, né? Então, eu vejo que essa questão de nota aí, ela só vai detonando a autoestima das pessoas, mas é o sistema, como eu falei, né? Então, o sistema de avaliação punitiva. Então, Gina está falando ali, hoje eu estou conseguindo ler. Gina é prima de meu esposo, tá? Obrigada, viu, prima? Ela é incrível e ela trabalha na área de educação. Então, ela Sim. conhece muito mais do que eu, inclusive, né? E invalidam Salvador? essas escolas aí de Salvador. Ela está falando Sim. ali, né? Que as pessoas invalidam as escolas que pensam fora da caixinha, né? Invalidam mesmo. É como se ali é para brincar, a criança vai lá para brincar, não vai para aprender. Como se o brincar não trouxesse o melhor aprendizado. Né? A gente aprende brincando, a gente aprende se relacionando muito mais do que com o professor falando, né? A gente sabe Sim, sim. disso. Com certeza, com certeza. Bom, são 9 horas e 15 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje entrevistando aqui dentro do 10 perguntas, gestora governamental do Estado da Bahia, mãe e graduanda em psicologia, Vanessa Schmidt. Está falando muito sobre inclusão, sobre trissomia do 21. Iniciamos esse assunto a semana passada, mas infelizmente a live caiu, no final de tudo a minha conexão foi a zero, não deu tempo de gravar. E acho que um assunto desse tem que ficar gravado lá no IGTV para que outras pessoas possam também saber o que uma mãe psicóloga vem fazendo em busca de uma inclusão, porque ela tem um filho de 11 anos que tem a trissomia do 21, comumente falando, é assim que fala, tá certo? Isso. Síndrome de Comumente Down. chama. Isso, exatamente. Bonito, hein? Estou falando bonito hoje. Obrigada, Zé, legal. Laura Leontino, muito obrigado, querida. Ela é lá em São Miguel do Gostoso, da pousada, da Elo Pousada, me desculpe, da Elo Pousada, que fica. São Miguel do Gostoso fica a 100 quilômetros de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde o vento, dizem que onde o vento faz a curva. Quem quiser viajar, vou falar aqui já dos meus apoiadores, vai a Natal, vai em São Miguel do Gostoso, fala com a hora que você escutou a Elo Pousada aqui, que ela vai te dar um descontinho. Ela é meio assim, mas é gente boa, eu gosto muito dela. Obrigado por estar aqui comigo, olha. Vanessa, você já falou em inclusão real. O que você chama realmente de inclusão real? Como eu estava falando, né, o oposto do que acontece. Então, Né? eu Então, estou fazendo essa pergunta não porque acontece. minha produtora chamou aqui e pediu, tem muita gente entrando aqui, não sei nem falando da educação, né? Então, talvez às vezes eu repito uma pergunta, porque o pessoal vai entrando e é até bom saber do que nós estamos falando. Né? Não é só eu falar que é gestora, assim, mas acho que é legal falar. Então, o que você entende, o que você chama mesmo de inclusão real? Então, inclusão real, hoje o que eu vejo, eu vou falar para vocês do que não é inclusão real, né? O que eu vejo é uma integração, são as pessoas matriculando e tratando isso como se fosse uma inclusão, né? Você matricula, o menino está ali, mas você cansa de entrar na escola, o menino está no pátio sozinho, né? A criança está ali isolada. Você não vê a criança participar de das atividades ativamente. Já cansei de ver situações assim em várias escolas, tá? Então, não estou falando da escola de Lucas em específico, até porque eu converso com muitas pessoas e as pessoas vão trazendo para a gente a experiência, né? Ainda está muito no sentido de integração, né? Não está de inclusão. Eu já ouvi pessoas falarem assim, porque a inclusão é bom para os outros meninos. Eu falei, sim,
Mas em que lugar você vai de verdade alfabetizar a criança com deficiência que está ali? Porque ela não veio ao mundo para ser boa para os outros, simplesmente. Ela não veio para servir aos outros e ensinar humanidade ao outro. Ela veio cumprir o papel dela no tempo dela também. Sim, Então, por favor, vamos combinar que inclusão, eu estou aqui para aprender, só que eu aprendo de um jeito diferente. Então, inclusão, para mim, é você dar oportunidades. É você ter ferramentas para que a criança possa mostrar sua possibilidade. Né? Eu falei na semana passada de matemática, por exemplo. Né? A criança não sabe fazer uma conta de divisão. Se ela sabe o raciocínio, está com dificuldade com a conta, por que não ensinar aquela criança a usar a calculadora? Né? Eu acho que isso é tão possível. Quantas pessoas a gente vê, né? Hoje pega o celular e faz uma conta ali rapidinho, mas você sabe o raciocínio. Então, eu acho sim. que isso é o mais importante, é conhecer o raciocínio. Então, o professor que eu estava falando, eu vim olhar aqui, Lino de Macedo, que ele fala, né, que educação inclusiva é pleonasmo. Todo o processo de educação deve ser inclusivo. E o processo de educação inclusiva não é o que quer colocar todo mundo na caixinha, todo mundo do mesmo jeito. O processo de educação inclusiva aceita a diversidade, reconhece a diversidade e cuida disso para que as pessoas alcancem as suas possibilidades. Eu acho que eu dei um exemplo para vocês de reprova o menino. Ah, vai repetir o ano porque ele não alcançou essas metas. Pronto, beleza. E que meta foi que você estipulou para ele? Qual foi a meta que você estipulou para uma criança com deficiência intelectual? A mesma estipulada para uma criança sem deficiência intelectual? E aquela criança que não tem deficiência, mas que tem, matemática não é a dela, ela é de humanas. E aí, você faz como com aquela criança? Porque a meta dela certamente não é a mesma meta da outra. Ah, Vanessa, mas tem o Enem lá na frente, tem que fazer a prova do Enem, tem que passar no vestibular, tem que entrar na faculdade. Aí a gente volta para aquela conversa do sistema, né? Que a gente apressa os meninos para entrar na faculdade, faz, vai menino, faz aí, direito, medicina, engenharia, e os meninos entram na faculdade e às vezes nem era aquilo realmente que eles queriam, eles foram por conta de cumprir um papel no sistema. Né? Então, respeitar o tempo, respeitar o dom, respeitar a vocação, eu acho que, e a diversidade principalmente, é a inclusão, o processo de inclusão real. Você falou uma coisa muito interessante, que é sobre aquela colocar na caixinha, deixar aquela coisa fechada e não dar abertura. Esteve aqui há um ano e pouco atrás, né, uma grande amiga nossa também, Ana Luísa Ciscato, ela que tem uma companhia de dança Lápis de Seda, onde 70% dos alunos têm problemas de deficiência física e intelectual. E ela falou uma coisa muito interessante, que alguns estados queriam falar, vamos fazer uma escola, aquela escola, e vamos deixar eles lá. E ela achou aquilo um absurdo, tanto que, né, quando teve isso na Assembleia, ela foi contra, ela já está há um bom tempo, inclusive ela entrou agora, ela já está há um bom tempo lá no estado de Santa Catarina, e o que ela fez? Ela pegou essa companhia e trouxe as pessoas que são exclusas, que não estão inclusas na sociedade, e trouxe para a dança. Pelo menos ela fez o papel dela, e vem fazendo muito bem, graças a Deus. Tanto que a companhia dela esteve na abertura das Olimpíadas de Londres. Eu não sabia, ela falou na época. Então foi muito legal escutar isso dela, né? E numa outra entrevista com a Silvia Figueiredo Gouveia, que é pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, aqui de São Paulo, uma escola com muito nome, comentou que todo mundo fala em inclusão, o governo fala, mas na hora de ir para a sala de aula, acaba os pais tendo que pagar esse segundo professor. Então, Que como é não que a gente vai pode, poder né? avançar? Né? Não pode, não pode. A lei diz que não pode, né? A gente não pode pagar nenhuma taxa a mais porque a escola não consegue cumprir o seu papel. Eu não, como eu disse, eu não sou advogada, não entendo Sim, sim. muito disso tecnicamente, mas o que eu sei é que não pode. Mas as escolas cobram. Né? E aí você quer ser inclusivo de verdade, sobrecarregando ainda mais uma família com o valor de um professor a mais para dar aula para aquele aluno, porque você não consegue cumprir o seu papel de fato? Né? Então, isso é mais excludente ainda. Então, todo o processo de educação inclusiva, por isso que eu falei, eles estão integrando mais do que incluindo. Né? Então, chega a ser cruel, sabe? Quando eu vejo assim, o que eu tenho visto, o que eu acompanho, chega a ser cruel. E as pessoas não atentam. Eu falei para você também, hoje eu não falei isso, mas
quando o Lucas nasceu, a minha maior tristeza foi saber que eu não conhecia sobre o tema. Isso, a cada 600 nascidos vivos, um tem a trissomia do 21. É muita gente, Sim, né? E eu não conhecia nada do assunto, não sabia. Eu falei, meu Deus, como a gente é. Daí vim, né? Me tornei mãe e disse, além de ser mãe, eu sei que eu tenho um papel de educar, né? Então eu vou sim. falar sobre isso para as pessoas. Eu acabei influenciando até pessoas de minha família que não têm filhos, mas que disseram também, é isso mesmo, a gente não sabe nada, vou estudar também. Então eu vi isso acontecer com algumas pessoas da minha família e eu acho que a gente vive nesse lugar de excluir mesmo. Estou vendo aqui Patrícia falar, né, do ministro da Educação. Pois é, então, para eles, assim, além de integrar, de botar o menino na sala com a outra professora, ele ainda teve a audácia de dizer que as crianças com deficiência atrapalham o desenvolvimento das outras, né? Então, isso teve uma repercussão horrível no ano passado, né? Porque foi péssima essa fala dele. Mas a gente ouve isso realmente, infelizmente de Ah, pessoas, né? Tem uma história de uma menina que me contou, inclusive, foi na escola de Lucas, né? Que ela foi alfabetizada, uma menina com a trissomia do 21, que foi alfabetizada antes das outras crianças da turma dela. E aí os pais se revoltaram porque acharam que a professora estava dando mais atenção para aquela menina do que para os outros, porque não era possível uma menina com síndrome de Down ser alfabetizada primeiro do que os outros. Então, isso é um retrato da sociedade. A escola falou, claro que é possível, essa criança ela tem um acompanhamento, ela tem uma família dedicada que colabora para o processo de alfabetização dela. Né? Mais até, óbvio, do que a própria escola. Né? A gente sabe como, disso. como você falou há pouco, né? A escola virou um negócio. E nesse mundo Isso. capitalista, essas pessoas que têm uma posse maior se acham um direito que o meu filho tem que ser melhor que o seu. Sim. Isso é muito ruim esse sentimento. Mas a gente espera, não sei se a minha geração vai poder escutar algo diferente do que a gente vem vendo, mas vem analisando, né? Espero que a gente consiga aí saber escutar das pessoas. Olha, mudou. Eu não sei se a minha geração vai ter. Espero que a da minha filha, que hoje tem 25 anos, escute e está tendo um pouco Tomara. mais vamos dizer assim, de investimento nas áreas que possam ajudar o próximo, pessoas que têm, né? Por isso que eu Tomara, ia né, Zé? fazer uma pergunta, mas você acabou já comentando sobre quais os benefícios da inclusão. A gente sabe, a melhoria de todos. Isso. A melhoria de todos mesmo, porque além da socialização das pessoas, né, de reconhecerem, de verem o diferente e de poder, daqui a alguns anos, quando falar, né, sobre trissomia do 21, não ser igual a mim, que não sabia nada, né? Então, se as pessoas, os Sim, colegas de Lucas que convivem com ele vão ter uma outra cabeça, certamente, lá na frente, né? Então, eu acho que favorece a todo mundo, né? A pessoa com deficiência principalmente, porque favorece o desenvolvimento cognitivo, mas beneficia a sociedade, porque gera muitos efeitos positivos, né, para a gente. Então, eu acho que, principalmente no respeito, aprender a colaborar com o outro, né, eu acho que é muito benéfico para todos nós. diante do que o ex-ministro falou, que atrapalha, diante do que você vem analisando no seu estado da Bahia, e da sua e que você vê na Bahia a opinião que você tem. Qual o maior desafio para a inclusão real aconteça? Diante de Eu vou, tudo que você vem. Oi. eu vou dividir em duas essa resposta, né? Sobre a política, eu, depois de ver um ministro falar uma coisa dessa, eu tenho medo, né? Porque apesar da gente estar dizendo que a inclusão é um direito, quem sabe lá se na frente não vão querer tirar, né? Botar de novo, vamos colocar os meninos de novo em escolinhas segregadas especiais, né? E aí é que já foi, porque Isso. como a educação é um negócio, se o governo não obriga as escolas a incluir, elas não vão incluir mesmo, elas vão simplesmente negar a matrícula. Então eu espero que isso não aconteça, né? Eu acho que hoje a gente tem voz para gritar. E eu espero que a gente continue podendo falar de inclusão com tranquilidade, né? Mas sobre política eu ainda tenho receio, né? Mas ainda estou com um pouquinho de esperança, apesar de tudo. Se a gente for pensar, mesmo com a esperança que eu tenho e mesmo com a política ao nosso favor,
eu acho que mesmo assim a gente tem um desafio muito grande que diz respeito à aceitação e compreensão das diferenças, né? Primeiro aceitar. Aceitar que eu ser humano, eu sociedade, porque se eu sou, você é, nós somos, né? Então, enquanto eu não aceito que somos diversos, somos diferentes, os problemas vão permanecer acontecendo. Eu vou continuar tratando aquilo como é como se fosse uma esmola, sabe? Eu já estou dando aqui para ele. Eu não me coloco inteiramente à disposição enquanto eu não reconheço, enquanto eu não compreendo e aceito aquela diferença, para que ela seja tratada com respeito, que ela merece ser tratada. Né? Então, eu acho que às vezes as pessoas falam assim: ah, tá muito chato esse mundo, esse politicamente correto, né? A gente ouve Sim. isso, eu acho engraçado, que eu digo, ah, então respeito é uma coisa chata, né? É engraçado chamar o indivíduo de gordo, falar piadas homofóbicas, racistas, isso é engraçado? Ferindo as outras pessoas? Qual a graça que tem disso? E não ser assim é chato? Né? Então, eu realmente eu dou risada, né, quando alguém me fala isso, que esse mundo está muito chato, esse politicamente correto. E eu sou uma pessoa que eu me considero, eu gosto de brincar, eu gosto de me divertir, mas de preferência não, por favor, né? A gente não tem nunca o direito de ofender alguém, nem de destruir. Muitas vezes a gente está acabando com a autoestima de uma pessoa, Sim, né? verdade. Então, tem que ter muito cuidado com a forma que a gente trata, que a gente conduz. Eu acho que a gente tem que reconhecer e aceitar a diferença para que ela, de fato, a inclusão aconteça. Vanessa, na semana passada, quando a gente estava batendo um papo, antes de começarmos a nossa live, você comentou que tem coisas que não dá para brincar. Não Obrigado, dá tá? mesmo, não dá mesmo. Você comentou que teria um encontro com as mães para a gente poder, para vocês formatarem as perguntas, né? As respostas e tudo mais. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, quando vocês se encontram, algum dos filhos, você chegou a ter alguma observação do filho chegar um pouco mais triste, porque uma criança, nesses colégios, onde os pais acham que só os filhos deles que não têm a trissomia são melhores que quem tem, Já. tem alguma diferença de comportamento que você sentiu? Vamos se unir em cima disso? Não, não de ver a criança triste. A criança com trissomia do 21, às vezes ela tem uma ingenuidade que ela nem percebe a maldade, né? Inclusive, às vezes ela vai ficando triste, vai ficando deprimida, e é difícil a gente compreender que aquela exclusão aconteceu e por isso ela está daquele jeito. Mas eu já vi situação, eu vou dar um exemplo aqui, da filha de uma conhecida que não tem a trissomia do 21, mas que estava na sala de aula e o professor, né, perguntou para os alunos, um professor de ensino fundamental 2, perguntou para os alunos: ah, vocês são retardados, vocês são mongoloides, né? E a menina tem uma irmã com a trissomia do 21, ela levantou e saiu da sala. E aquilo foi muito forte para ela, né, aquela situação, porque foi ofensiva, agressiva e deprimente, né? Então a gente já viveu a história assim de estar numa aulinha de natação e a professora classificar uma criança como agressiva, como agitada. Essa criança é muito agitada, então é muita coisa, e vindas de professores, inclusive, que é Sim, mais sim. absurdo ainda, né? Você fica chocada, é o educador que está falando isso, né? Então já vi situação sim de a pessoa excluir e ainda tratar com a forma, né? Inclusive porque síndrome de Down, trissomia do 21, tem muitos estereótipos envolvidos, né? A pessoa com trissomia do 21 é muito estereotipada. As pessoas, o grupo é muito estereotipado. As pessoas chamam assim: ah, eles são muito sensíveis, muito amáveis. As outras dizem: eles são muito agressivos. Então, são muito. A libido é muito exacerbada. Então, tem muitos estereótipos e que, na verdade, é tudo fruto de ignorância. Tudo bem, mas a gente não pode usar disso para ofender, né? Então, você rotula como agressivo e aí você já coloca uma barreira na frente daquela criança que não vai conseguir se relacionar com ninguém. Então, Sim. a criança, ela pode ser agressiva em algum momento, como qualquer outra. Ela pode ser amável, ela pode ter uma libido. O que acontece com a pessoa com a trissomia do 21 é que ela não tem muito filtro social, né? Não tem muito filtro, então
exercita as emoções, expressa as emoções de uma forma muito genuína, né? Então isso incomoda muita gente, né? Que a gente trava o sentimento, a gente trava a emoção. Então eles falam e vai dizer mesmo, eu gosto, eu não gosto, se tiver uma situação, então a gente tem que educar, assim como educa qualquer outro filho. Eu me lembro que quando o Lucas nasceu, eu tive um momento que eu, na minha angústia, né, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né, para cuidar dele? E aí meu outro filho era pequenininho, ainda apareceu na minha frente, eu falei, eu vou fazer igual. Eu vou fazer com um que eu faço com o outro. Óbvio, Sim. respeitando as diferenças de Lucas, né? Eu nem entendia direito, mas respeitando o princípio da igualdade, de que somos iguais na medida das nossas desigualdades. Então, eu aprendi isso na vida, na prática, mas eu acho que se a gente não precisa estudar certas coisas, sabe, Zé? De ter respeito ao próximo, né? Eu acho que isso é social, né? Um convívio social, Educação vem de berço, né? né? Até dizer ao contrário, vem de berço, né? É. Vanessa, ó, um minutinho só, enquanto você toma a sua água, Ah, deixa eu vou. mandar um grande abraço aqui para os meus apoiadores. Mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Martinho e a Renata, que é da Milagros Incensos Litúrgicos, é de São João da Boa Vista, é o nosso apoiador aqui desde 2020, está com a gente. A sua irmã, que já acabou de entrar, recebeu lá o kitzinho dela, o seu também. Depois você me passa o seu endereço bonitinho, que a Milagros irá presentear a você o kit dela. Um grande abraço para a Mônica, da Cervejaria Preta Bela, uma cervejaria artesanal que também está aqui com a gente com 10 perguntas. Até falo com minha produtora, ela me arruma os novos apoiadores, e são 2 bebidas. Tem a pinga, que está aqui, essa eu não consigo chegar até você. Espero que quando for a Bahia eu levo para você, para sua irmã. Vamos poder tomar aqui. A cerveja Preta Bela artesanal, é só entrar lá na rede social, cerveja Preta Bela. Tem duas tem a Cus e tem a IPA. Cervejas fortes, artesanal. E meu grande amigo da Cachaçaria Mineira Tio Bento, meu grande amigo Marcelo, tá certo? Grande amigo meu que eu conheci, fizemos um curso juntos lá no Senac, de apresentador de TV. Isso, não, desculpa, de mestre de cerimônia. Grande amigo, acreditou no projeto 10 Perguntas, está aqui comigo. Obrigado, Marcelo. Está aqui, não abri, não vou abrir. Também não posso mandar para a minha entrevistada, mas quando for à Bahia, eu levo uma para ela, com certeza. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, gestora governamental do Estado da Bahia, mãe e graduanda em psicologia, Vanessa Schmidt, que vem falando muito sobre inclusão, sobre trisomia do 21. É mais uma mãe levantando uma bandeira por uma determinada causa. Isso é muito bom. Espero que vocês que já estão com a gente desde as 21 horas possam, inclusive, compartilhar essa live. Vanessa, benefícios, inclusão, você já falou vários detalhes do assunto sobre a inclusão da trissomia. Agora, eu falei, qual foi o grande desafio da inclusão real como esse? Agora, como é que, você já comentou um pouco, mas eu gostaria de falar novamente, para a transformação para a prática. Tudo bem. Então, transformar para a prática, né? Transformar a prática. Para que na prática aconteça a inclusão, tem que ter capacitação. Mas... tem que ter capacitação, né? As pessoas que atuam na área de educação têm que ter interesse em se capacitar na inclusão, em conhecer as peculiaridades das pessoas com deficiência, né? O que é que uma pessoa com autismo traz? Embora não sejam todas iguais, mas você tem características que a maioria tem. O que é que uma pessoa com a trissomia do 21? E tem tantas outras questões, né? Mas, no geral, eu acho que precisa se capacitar e precisa também disponibilizar, né, ferramentas para que as pessoas possam mostrar o que sabem, possam ali, né, como eu falei da conta de dividir, né, se a pessoa tem ali uma calculadora, ela vai mostrar que ela sabe fazer aquela conta, porque ela sabe o raciocínio, né? Se você der aí 10 bolinhos para Lucas dividir, ele vai dividir pelas pessoas certinho. Ele sabe o raciocínio da divisão, mas às vezes a conta é mais difícil. Então, eu acredito que para acontecer de fato, né, para transformar, desculpe, a prática, precisa capacitar e precisa disponibilizar ferramentas para que as crianças possam mostrar os seus saberes. Entendi. Você que é gestora governamental do Estado da Bahia, como é que a Vanessa Schmidt se porta quando sabe que ela está dentro do governo,
ao mesmo tempo está estudando psicologia, tem um filho e está levantando uma bandeira. Como é que você consegue administrar essas nuances na vida do pessoal? Na minha atuação profissional prática, eu não atuo, né, com inclusão. Eu Sim, sim. tento levar Mas isso escuta, né? para, eu tento levar para todos os cantos em que eu estou, né, que é possível estar e exercitar isso. Eu já viajei para o interior e já vi assim professores que têm muita vontade de fazer acontecer e às vezes a gente vê que não tem estrutura. Como eu falei, né, da disponibilização de ferramenta. Aqui na Bahia, então, a Bahia é um estado enorme com um PIB muito pequeno para a população que tem, para o tamanho, para a dimensão territorial da Bahia. As Sim, distâncias sim. são enormes. Então, você vê dificuldade na prática, né? Muitas vezes os professores querem fazer, mas não tem estrutura física, não tem a ferramenta, né? As salas não são equipadas para que as pessoas Sim. possam dar as aulas, de fato, respeitando a possibilidade das crianças, né? Dos alunos. Então, você tem vários aspectos que eu, como servidora pública, eu fico deprimida às vezes, né? Que eu digo, oh, gente, o dinheiro tinha que ser aplicado nesse lugar aqui, eu vejo que não é prioridade, né? Então, é bem triste esse aspecto, né? E meu filho é um privilegiado. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez, que me levou a falar, né? A encontrar pessoas e ajudar como eu podia, né? Foi o fato de Lucas ser um privilegiado e eu chegar nas clínicas e ver muitas vezes que as pessoas não têm possibilidades por conta dos seus não privilégios, né? Se você não tem dinheiro para pagar, você não vai ter acesso. Então, é, é bem deprimente isso, né? De ver a realidade mesmo das pessoas. Você comentou na outra live Só um que instantinho, viu, Zé? Que tem uma pessoa querendo minha atenção aqui, tá me mostrando a é, atividade que ele fez. Você quer ver o que eu estou fazendo? Então venha. Ele quer olha mostrar aí. aqui para vocês aqui, aqui, ó. Não, acho que ele quer mostrar a atividade. Olha a atividade que ele fez. Mas mostra a sua cara aí também, para o pessoal ver você, como você é bonito. Tudo bem? Esse é Lucas. Tá certo, um beijão para ele. Na, o- na, na outra live, agora acabou fugindo um pouco. Na outra live você comentou que o interior, Sim. o interior está querendo. É isso que eu estou falando, né? A gente vê professores com muita vontade mesmo. Eu vi isso, e impotentes em fazer acontecer por conta da falta de estrutura. Aqui na Bahia, também em Alagoas, eu vi. Né? Isso eu estou falando de um retrato de alguns anos, porque também não estou o tempo todo. As pessoas estão gostando de ter visto o Lucas, né? Eu tô vendo. Ele Tá faz certo, tá sucesso. certo. Então, eu vi isso, né? Então, falando de um retrato antigo, porque já tem, com a pandemia, eu acredito que isso tenha sido muito pior. Nem imagino como foi a pandemia para uma pessoa com deficiência intelectual numa escola estadual, né? Ou municipal. Eu nem imagino. Não consigo nem imaginar como foi. Não foi, né? Acho que, independente de particular, estadual, acho que, de um modo geral, as crianças, né, estão tendo esse problema. Eu vi há poucos. Eu comentei até semana passada que eu tinha visto uma reportagem que aumentou a violência entre os alunos pós-pandemia. E aqueles que ficam filmando a briga, ao invés de separar, levar para. Meu tempo era Bedel, nem sei como é que chama isso agora. Então todos têm, independente. Imagina para quem tem deficiência, que fica em casa, não está conseguindo ver os coleguinhas. E muita gente só vendo como nós estamos aqui. Sim, sim. Emocionalmente foi muito devastador, né? Para Lucas mesmo, eu falava, gente, esse online não funciona para Lucas, ele tem uma demanda social muito grande e quando voltou eu vi a felicidade do menino. Mas isso causou, óbvio, um atraso maior no desenvolvimento dele por conta da dificuldade mesmo de verbalização e de conseguir acompanhar o ritmo de uma turma online. Para ele Sim. foi muito difícil. E eu vou te dizer, eu acho que ali foi que eu vi, de fato,
que como é difícil incluir para a escola, né? Como a escola não sabia, imagine, se presencial é difícil, imagine aqui online, né? Então foi bem complicado mesmo, foi bem triste. Eu estou recebendo uma pergunta aqui da Lilian, muito minha amiga, que está aqui com a gente. Eu acho que você já respondeu, mas vamos refazer essa pergunta, acho que é bem interessante. Qual é o elemento fundamental do processo de inclusão? Lilian, para você essa pergunta. Você quem fez, ela vai responder para ti. A abertura ao diálogo, Zé. Tem que dialogar, mas não é dialogar só escutar e depois dali não executar o que foi conversado, né? Eu acho que tem que ter diálogo com a família, tem que ter diálogo com os profissionais que atendem a criança, porque são eles que mais conhecem, né? E muitas vezes eles empacam, eles são barrados em questões filosóficas. Mas meu método não é esse, eu não faço desse jeito. Então, eu acredito que o diálogo, em que você possa, de fato, estabelecer uma dialética de ouvir o outro mesmo, falar do seu, o que você acredita, o que eu acredito, ouvir o que o outro acredita, para fazer, no final das contas, algo que seja benéfico para a criança, né? Então, precisa de diálogo. Se não tem diálogo, se está fechado, mas não é diálogo de mentira, né? Não é diálogo de eu falar, desabafar e ir embora, legal, e depois nada acontece. Não é esse diálogo, é um diálogo real, né? Que a coisa depois seja realizada, seja efetivada. Eu acredito nisso. As mães que estão contigo, que sempre você vem conversando, já chegaram e falaram assim, Vanessa, vamos nos revelar, vamos entrar lá no gabinete, vamos falar, vamos mostrar que somos empoderados, porque não podemos passar em branco, esse blá 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 já cansou. Não, assim não, nunca de se rebelar, não, Não, que é todo mundo da paz. pois é. Mas é revoltante, Levantar a bandeira, né? realmente. Levantar a bandeira e vamos. Eu acho que o que eu vejo a gente é tentando, né? Eu vejo nas mães, todas que eu conheço, todo mundo tentando ali, lutando. Muitas vezes são mal interpretadas porque cansa e às vezes elas acabam se excedendo, nós acabamos nos excedendo, né? E isso acaba sendo interpretado de uma forma totalmente equivocada, mas é porque cansa, cansa muito. Então tem mãe que vai sim entrar com ação no Ministério Público para que o Ministério Público proponha um termo de ajustamento de conduta com a escola, porque não está fazendo aquilo que tinha que fazer. E isso é um direito, então se é direito, vamos brigar pelo direito. Então, o que acontece é isso, né? Na hora de brigar, é entrar na justiça, é ir atrás do direito, mesmo que tenha que ser da forma mais severa, né? Que a gente não gostaria, porque se não acontece por bem, às vezes precisa, né? Porque o punido na história toda, quem sofre é a criança. Então não é Sim, sim. justo. Não é justo. Essa falta de diálogo, entre outras coisas, você encara que são as suas maiores dificuldades encontradas? Sim, com certeza. Porque não é o diálogo de apenas escutar e não efetivar, entende? Para mim, esse Sim. diálogo de ouvir e não de fato fazer a coisa acontecer não adianta nada. Olha aí. Então, Antes de eu formular a 10ª pergunta, deixa eu mandar um grande abraço aqui para minha amiga, para o pessoal da Viplas Vidros. Aqui, ó. Priscila, da Viplas Vidros. Aqui é uma empresa que trabalha com vidros temperados, faz um trabalho maravilhoso em sacadas, ambientação de apartamentos e casas, escritórios. Entre lá na rede social deles, lá, @Viplasvidros. Também está com a gente, um grande apoiador. A WJR Creative, do meu grande amigo Wilton. Obrigado, Wilton. Grande amigo meu, eu sei que estou ao contrário, mas ainda vou acertar isso. Infelizmente, estou dando muito tempo. WJR Creative é um grande amigo meu, Wilton, que faz um trabalho maravilhoso de criação e também com fotografias. Quer viajar bem? Viaje com Kira Turismo. É uma nossa apoiadora, que está aqui sempre comigo, já está desde 2020. Kira Turismo, @Kira Turismo. Aí, quem sabe, você pode chegar mais fácil a São Miguel do Gostoso, na Elo Pousada, da nossa amiga Áurea, que está aqui com a gente. Antes de formularmos a 10ª pergunta, gostaria que você pudesse falar sobre os seus contatos para que as pessoas que estejam aqui, até mães, inclusive tem uma grande amiga minha aqui, a Lê Matias, que tem um filho, acho que agora deve estar com uns 10, 12 anos, ele também tem autismo, e ela sempre fala, nossa, as suas lives são interessantes, eu gostaria de bater papo, eu como mãe, com mãe que também tem, que passa por essas
dificuldades. Então, por favor, seus contatos, para que a gente possa, as pessoas que estão aqui com a gente possam estar um dia entrando em contato contigo, para troca de experiências, isso é muito importante. Sim, hoje eu não tenho assim, eu até nem tenho mais Facebook, né? Eu acabei excluindo minha conta, porque eu não sou muito, eu não sei muito administrar, né, essas coisas, mas eu tô no Instagram, aqui, como foi compartilhado com o Zé, Van W. Schmidt, meu Instagram. É fechado, mas se mandar mensagem eu vou adicionar. Eu acho que esse é o principal. Eu tenho até um canal no YouTube, depois que eu lembrei disso. Não sei como está o nome, deve ser Vanessa Schmidt, mas foi um canal até que a gente pode produzir um clipe há 8 anos, no dia da Síndrome de Down, e tentar lá, né? De repente, o blog eu não escrevo mais, ele ainda está no ar, mas eu não escrevo maternidadespecial.blogspot.com, mas que fala um pouquinho do meu início, né, da minha história. Depois eu acabei parando de escrever por uma questão de administrar o tempo e também porque os meninos estavam meio tímidos com foto, com exposição, eu acabei suspendendo um pouco a edição no blog. Mas isso foi uma coisa que eu falei na outra live, que eu falei, vou te cobrar, volte, porque agora ele já entrou aí, participou, quer dizer, já está um pouco mais solto. Acho que você pode voltar com isso, é muito importante, mostrar o dia a dia. Sim, eu acho que é interessante essa comunicação mais direta de criança com criança, o dia a dia dele, ele falando, estudando. Acho que é legal. As outras mães que aqui não conseguem chegar perto com toda. Por exemplo, você por trabalhar no governo e vir de uma sociedade, consegue ter mais informações. Tem gente que tem até, inclusive, uma internet, mas às vezes tem a dificuldade de chegar mais perto das pessoas. Você comentou na outra live que mesmo com tudo isso que você teve, para poder diminuir sua carga horária, ficar mais com o seu filho, você teve que entrar na justiça, não foi isso? Foi. Assim, eu até vi um comentário no seu Instagram outro dia. O estado da Bahia, ele não tem previsão legal de redução de jornada, né, para servidor, pai ou cuidador de pessoa com deficiência. Na União já existe e em alguns estados também, né? E por conta da rotina ser realmente muito complicada, eu decidi entrar com a ação, né, para que eu pudesse ter o direito de acompanhar Lucas nas terapias com tranquilidade, sem precisar compensar a hora e nem ter redução também do meu salário, né? Porque não seria justo. Então, eu entrei com a ação e já tem 2 anos, né, que eu tenho redução de jornada. Foi chato isso, mas foi necessário para me resguardar. Sim. E o clima? O clima Então, tem. na verdade, assim, como eu tentei, a gente tentou, porque eu fiz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência durante alguns anos, e a gente tentou colocar essa lei, né, que o governador publicasse. Mas, infelizmente, não aconteceu, porque tem outras prioridades, né? Então, eu resolvi entrar com a ação, mas eu conversei com minha chefia e falei, e foi. Ele, inclusive, me apoiou na época de fazer a lei, né? Que ele, não, vamos levar a lei, mas barrou lá em outro lugar e a gente ficou parado nesse lugar. Então, eu falei, ó, quer saber? Eu preciso, então vou ter que ir. Eu tô vendo as mensagens, viu, Zé? Que Maria Eduarda é minha amiga e foi minha chefa. E foi uma das Né? pessoas, assim, quando o Lucas nasceu, ela também teve um filho na época, Duda é minha amiga. E foi uma das pessoas que me deu muito apoio, sabe? Com todas as dificuldades que tinha, ela me dava muito apoio, assim, na condução. Ela me viu, assim, Sim. no chão, né? Assim, viu perdida. Então, Duda, eu só tenho gratidão, porque é uma amiga muito querida e que me ajudou bastante. Acho que se não fosse ela naquela época, talvez eu tivesse ficado piradinha, viu? Porque ela era minha chefa, então a chefa que teve um cuidado, uma delicadeza sempre. Obrigado, Maria Eduarda, por estar aqui com a gente. Maria Eduarda Sampaio, né? Isso. Salvador também? Ela mora em Serra Grande, perto de Ilhéus ali. Um lugar lindo, inclusive. Na semana passada entrou alguns amigos seus, acho que é de Goiânia, se não me falha a memória. Não foi Entrou de alguém de Goiânia. Brasília, não? Não, Sim, foi de Brasília. Brasília, foi. Minhas Brasília. primas. Legal. A nossa última pergunta, eu fico até chateado quando a gente quer falar mais, quer tratar desse assunto com mais tempo, mas infelizmente ainda nós temos só 1 hora, são 9 horas e 55 minutos. A gente já sabe que tu tem uma larga experiência. Mas como tem sido a sua experiência nesse processo
desde quando... É o PROSIC, a experiência é muito larga. Mas não vamos falar desde quando o Lucas nasceu. Nesses últimos tempos, sabendo que hoje está com um olhar mais clínico, a psicologia, inclusive, está dia a dia vendo isso com o seu filho. O seu filho mais velho te ajudando, lógico, a família toda. Mas nesse processo todo, é uma experiência que você fala, Zé, são poucas pessoas que chamam de Zé, viu? Parabéns, viu? É muita ousadia, né? Não tem problema. Baiano fala ousadia, você já viu? É, Eu acho que as minhas dificuldades elas dizem respeito exatamente a isso, a que o diálogo seja de fato depois da conversa que seja realizado, né? Eu tenho tido dificuldade, às vezes estou pensando se eu não estou conseguindo me expressar bem, né? Mas eu não sei. Mas isso é o que eu falei para você. Eu penso muito nesse sistema que engole a escola, né? Mas de qualquer forma não interessa. Eu acho que a escola que se propõe a ser inclusiva, ela precisa abraçar de todas as formas a inclusão. E isso diz respeito a todo o processo, né? Da entrada do menino na escola até a saída lá na série que ele for sair. Então, tem que abraçar a família e abraçar os terapeutas. Às vezes as escolas têm muita dificuldade com os terapeutas. E isso é complicado, porque os terapeutas também têm dificuldade com a escola. É como que eu falei para vocês, né? Porque eu trabalho desse jeito, eu trabalho assim. Então, pelo pessoal, para aí. Para aí, que tem uma coisa mais importante do que o seu método, do que o seu ego, do que a sua vaidade nesse processo aqui, sim. sabe? A gente precisa dialogar e chegar a um lugar que seja positivo para quem mais interessa, que no caso é Lucas, ou uma outra criança, né? De inclusão. Então, é como eu falei, né? É muito fácil você dizer, eu vou reter essa criança, vai repetir o ano, vai ficar aqui de novo, e não vai adiantar nada, vai de novo a lacuna vai se repetir no outro ano. Por quê? Porque a falha não é da criança, a falha é da escola, a falha é do sistema. Então, repetir menino de ano não adianta nada, a falha está no sistema. Então, minha dificuldade é essa, é de diálogo assertivo, com respeito e com execução do que é tratado ali. Sim. Vanessa, eu espero que nós somos esse é um ano de eleição, né? Eu espero que você, as mães que estão sempre contigo, alguns terapeutas que têm mais contato contigo possam criar uma associação e ir para cima desses que chegam para você te pedindo um voto. Agora é hora da inserção. Nós estamos falando muito sobre gêneros, falando sobre racismo, as pessoas que não estão conseguindo estar numa sociedade, porque, como você mesmo falou, a gente sabe que o sistema não deixa. Agora é hora da gente cobrar um pouco, para que essas pessoas que chegam só falando e, como você fala, depois já foi porque já ganhou o voto, não interessa. Eu em nome do 10 Perguntas, precisando da gente, da comunicação, criando algum novo estudo, querendo falar, bate na porta do 10 Perguntas, que acho que a gente está aqui para isso. O 10 Perguntas já vem aí há um ano e 8 meses trazendo conteúdos. E conteúdos que falem abertamente com quem já nos segue desde o começo, lá de agosto de 2020. Eu fico muito contente, mais uma vez, que agora deu certo, conseguimos chegar, né? Espero que as pessoas aqui de São Paulo, ou quem esteja ouvindo a gente, possa bater papo contigo depois no particular e trocar ideias. Isso é muito interessante e é muito gratificante, inclusive. Obrigada, Zé. Obrigada pelo convite e pela disponibilidade, né, em repetir a live. Lucas está aqui me insistindo para dizer que é aniversário dele semana que vem, dia 12. Ele está ansioso com esse aniversário, ele está aqui insistindo que ele vai fazer 11 anos. Fala para ele aparecer novamente. Ele não vai falar. Vem cá. Todo mundo quer te ver, ó, no seu aniversário. Ele escreveu umas coisas aqui dos amigos dele que vão pro aniversário. Olha aqui para todo mundo. Todo mundo quer ver você, que vai fazer 11 anos. 11 anos. Ele tá aqui. Nenhum. Não gosta não, viu? Não é muito 12 chegado. De abril. 12 de abril. A advogada falou, aí 12 de abril, Ariana. Tá certo. Gente, eu quero agradecer a vocês, a você que está com a gente desde das 9 da noite aqui com a gente no 10 Perguntas. Nós entrevistamos aqui a Vanessa Schmidt, que está com seu filho lindo aí de 11 anos, tem trissomia de 21. Essa entrevista vai estar daqui a pouco no IGTV,
tá certo? Por favor, compartilhe, porque é mais um grande conteúdo que o 10 Perguntas vem trazendo. Vanessa, muito obrigado mais uma vez. Pode dar suas últimas palavras, considerações para as mães que estão, os mães e pais, né? Porque quando fala que Sim, estou falando só sim. com as mães, pais principalmente. A sua irmã Importante. me puxou a orelha semana passada, porque eu falei que boa parte que tem aqui, que seguem o 10 Perguntas, 65% são das mulheres. Mas tem os pais também que estão do lado, né? Então, suas considerações para as pessoas que estão aqui com a gente. E muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer, né, seu convite e a presença de pessoas que até já tinham acompanhado a live na semana passada e vieram hoje de novo aqui. Eu queria agradecer a todo mundo e dizer para as famílias, né, que a gente está junto, não vamos desistir. Inclusão é um direito real e a gente tem que seguir firme nessa batalha. Obrigada aí todo mundo. E não esquecendo, amanhã, após o meio-dia, já estará no nosso canal do YouTube, programa 10 Perguntas. Então, você de Ribeirão Preto, Salvador, Brasília, São Paulo, muito obrigado por tudo. Beijo pro teu filho aí, Vanessa, e vamos falando, tá certo? Tá bom. Ele ficou muito curioso com essa live hoje, viu? É mesmo? É. Falando dele, Aí, né? Ele tinha que estar por perto. Luiz, parabéns, irmã. Tá certo. A Luizinha também Obrigada. falou parabéns. Minha prima de Ribeirão Preto mandou um beijo para Obrigada, você. gente. Obrigada. E agradecer a minha irmã, Foi que foi por causa dela que a gente está aqui, né? sim. Que a gente se conheceu. Então, Foi com obrigada, Verusca. Lázara Carvalho, o advogado que esteve com a gente, depois indicou a Verusca, que indicou. Massa. E assim é legal, porque você se predispõe a estar dentro de um programa com poucos seguidores, mas com muito conteúdo. Tá certo? Obrigado mesmo. Obrigada, Gente, Zé. Obrigada, gente. Então, fique atento à nossa rede social. Estaremos sair daqui 15 dias mais uma grande entrevista. E a você que está aqui com a gente, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Esse é o programa 10 Perguntas. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.